16º volume da obra. O porquê dos horrores da vida do animal racional. E assim, vejam que linda transformação universal. Todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O fim da vida da matéria, porque agora já sabem que não vão mais nascer na lama para continuarem a sofrer. Agora, todos dentro do mundo racional, dentro do seu verdadeiro mundo de origem. Assim, todos vendo a luz racional, noite e dia, dia e noite, e tudo dando certo na vida de todos. Então, está aí o porquê dos horrores da vida do animal racional, porque estavam todos em liquidação. Liquidação moral, liquidação física e financeira. A liquidação era monstruosa, ou ainda é monstruosa, porque ainda não passaram todos definitivamente para a fase racional. Liquidação de tudo. Os maiores absurdos, o verdadeiro caos de desgraças assolou o universo com as multiplicações das mesmas desgraças e mais desgraças. Que horror! Todos apavorados, todos com medo, todos impressionados, todos preocupados, todos sem terem aonde se agarrar, sem terem com quem contar. Daí, a situação, salve-se quem puder, por não terem aonde se agarrar e não terem com quem contar. Que vazio tremendo e que desilusão chocante! Então, está aí a causa de todos esses males, de todas essas ruínas, por a fase de animal ter se acabado. O animal ficou desamparado de sua fase, desprotegido da fase que vinha governando. Todos entraram em colapso por não conhecerem as mudanças da natureza. Agora está aí a fase racional, para a recuperação de todos, por encontrarem o verdadeiro rumo certo, que é a fase racional, a fase do mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, agora tudo dando certo na vida de todos, a alegria chegando, a paz chegando, a tranquilidade chegando, a felicidade chegando. Então aí, todos tendo prazer de viver, por viverem felizes, por serem orientados racionalmente. Você, que está inteirado do conhecimento, que grande modificação você já fez sem sentir? E quantas glórias vem obtendo? Como a sua vida mudou e vai mudar mais ainda, muito mais, sempre para melhor. Mas é preciso manter a persistência na leitura para se desenvolver racionalmente e, depois de desenvolvido, nascer a vidência racional no seu ser, vendo o mundo racional, vendo tudo quanto é de racional, vendo a luz racional, enfim, tudo quanto é de racional. Vê como já mudaste, como tu eras no princípio, que lutaste com dificuldades para entenderes o primeiro livro, e até que entendeste. Olha aí que grande modificação fizeste. E assim, até os 21 livros, tem muita coisa que aprender, tem muita coisa que saber, muitas repetições de modos diferentes para boa ilustração e para boa interpretação e compreensão de todos. Quem não compreender de uma maneira, compreenderá de outra. Quem não interpretar de uma maneira, interpretará de outra. Quem não entender de um jeito, entenderá de outro. Então,
Os assuntos são repetidos de modos diferentes, porque todos são desiguais, todos pensam diferente, todos têm interpretações a seu modo. Então, é preciso que haja uma infinidade de modos de repetir o conhecimento com fórmulas diferentes. Se não entenderem de uma maneira, entenderão de outra. Muitos, no princípio, acharam esquisito por não entenderem. Está muito repetido, está repetido demais, sem saberem o porquê das repetições. O animal racional é assim mesmo, é sempre adiantado nas suas opiniões. Vai sempre dando os seus palpites, sem conhecer e sem saber o porquê das coisas. É a mania do inconsciente. E assim, vejam a grande transformação do universo para a paz e a felicidade verdadeira, para a salvação de todos, para a definição do animal racional. O animal racional já não está mais aguentando viver como está vivendo. As lutas eram demais, todos vivendo sacrificados, todos vivendo com muito sacrifício. Devido às grandes responsabilidades, estavam quase virando máquinas também. Daí, o enfraquecimento e o desânimo de viver. E muitos a dizer: não há quem aguente viver como nós estamos vivendo. Não há sossego, não há paz, ninguém tem garantia. A vida se tornou tão ruim que muitos se desanimavam e, não aguentando viver assim, diziam: é verdade, a que ponto nós chegamos de não aguentarmos viver assim, tão sacrificados de um modo geral. Todos perturbados, sendo geral a intranquilidade, a brutalidade, o nervosismo. Todos nervosos, todos mal-humorados, desanimados, cansados e exaustos. E assim, ninguém descobria a causa desses males todos, dizendo: como é que nós ficamos assim? Apesar de tanta ciência, tanta filosofia, tanta cultura, acabamos desentendidos. Não há mais quem possa mesmo equilibrar tudo isso. A cultura evoluiu, progrediu, mas quais foram os resultados benéficos? De um lado, muito bem, aparentemente, mas pelo que se vê, pelo que passam, ainda não é esta a cultura que vai levar a paz a todos. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra, tudo se modificando, se complicando cada vez mais. Tudo cheirando mal, todos à procura do bem, não o encontrando e dizendo: onde vamos encontrar o bem? Hoje, sem querer, todos encontraram a fase racional, a fase do verdadeiro mundo de origem de todos, de onde todos vieram e para onde todos vão. Então, hoje, todos felizes para o resto da vida, por estarem dentro da fase racional, a fase do verdadeiro mundo de origem do aparelho racional. E como estavam vivendo na liquidação do animal racional, que estava sendo liquidado, ficavam mesmo descompreendidos, desentendidos. É o que estava acontecendo. Todos descompreendidos de si mesmo, ninguém se entendendo. Aparentemente, parecia que estavam se entendendo, e de um momento para o outro, desentendidos. Um verdadeiro desequilíbrio. Nesse desequilíbrio, o desmoronamento de tudo que aparentava ser bom, de tudo que aparentava ser divino, de tudo que aparentava ser poderoso, de tudo que aparentava ser verdade, um desmoronamento de tudo. Tudo aparentava ser aquilo que nunca foi. Por isso,
o desmoronamento. Daí a multiplicação do desequilíbrio, um inferno na vida de todos. Todos vivendo sobressaltados pelas mudanças de hoje ser uma coisa e amanhã ser outra. Pelas multiplicações das mudanças, vendo a coisa hoje de um jeito, amanhã de outro, depois já é de outro, e o certo nunca encontram. Todos à procura do certo, e sempre por encontrar o certo. E assim, todos vivendo num desacerto tremendo, por o animal estar em liquidação geral. Então, a natureza sendo a primeira a demonstrar a liquidação com seus terremotos, com seus tufões, com seus ciclones, com suas enchentes, com suas secas, com suas faíscas elétricas, com frio de matar, com calor de matar, com epidemias, com doenças incuráveis. A natureza sempre a primeira a liquidar o animal racional. Terremotos e mais terremotos. Enfim, uma infinidade de maus tratos feitos pela própria natureza para a liquidação do animal racional. A natureza demonstrando a liquidação, provando a liquidação e transmitindo as intuições para a liquidação dos seres, transmitindo as intuições e as orientações para a liquidação dos seres, do próprio animal racional. Todos em liquidação, porque não há sofrimento sem causa. Se existe tudo isso, é porque existe a causa, pois a fase de animal racional já foi liquidada. Então, os seus feitos entraram em liquidação. Daí é o que todos estão assistindo, o grande espetáculo pavoroso universal, de todos virem sendo liquidados por desconhecerem a causa de todas essas ruínas contra o animal racional. Agora está aí em suas mãos a fase racional, para todos a conhecerem e serem felizes, por entrarem no seu verdadeiro mundo de origem. A fase racional é a fase do mundo racional. E assim, agora, todos tomando ciência do princípio deste mundo deformado, desta deformação racional, do fim do mesmo e a causa de todas essas ruínas que ninguém conhecia. Sabiam que sofriam, mas não sabiam o porquê do sofrimento se multiplicar desta maneira. Com argumentos sem base, viam tantas calamidades que perdiam até o prazer de viver. Falando em consciência, como se existisse a verdadeira consciência. Existe sim a consciência aparente, que parece ser verdade, mas não é. Todos enganados, todos iludidos, todos sonhando, e por isso todos brigando, todos em confusões, todos não sabendo como endireitar a situação calamitosa que vai pelo universo inteiro, por serem inconscientes. O inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz. Aprendeu a falar como um papagaio, falando como se um animal, que é animal e inconsciente, saiba o que diz. Por isso, quanto mais fazem para tudo endireitar, mais as ruínas se multiplicam. Vejam como vem vindo há muito as confusões de idealistas de boa vontade, todos com boa vontade de acertar, todos com boa vontade de endireitar, mas ficando tudo na boa vontade, por serem inconscientes. A insatisfação do inconsciente é reinante, daí o desequilíbrio. Vejam a transição da lapidação do animal racional, até encontrar, como aí está, o seu ponto básico, consciente, verdadeiro, que é a fase racional. Então, na fase racional, vão encontrar tudo de bom,
de belo e de lindo que procuravam há muito, mas na fase consciente, na fase racional. Então, está aí a mudança natural da natureza, porque a fase de animal já chegou no seu fim, há muito, e por isso não estavam mais aguentando a vida na matéria. Todos já desanimados e cansados desta vida na matéria, cansados de penar, cansados de sofrer, a troco de quê? De nada de certo saberem, de nada de real saberem. Então aí, desanimando todos de uma vez, e daí a agonia permanente, todos agonizando sem saber o que fazer. E hoje, em mãos de todos, o que todos há muito procuravam, o certo dos certos. E assim, todos dentro da fase racional, vivendo racionalmente, todos sendo orientados pelo mundo racional, vivendo todos felizes e contentes para sempre, por viverem equilibrados racionalmente, iluminados por sua verdadeira luz, a luz racional, ficando livres aí do elétrico e magnético, das influências do Sol e da Lua, das influências da deformação, das influências dos fluidos inconscientes, dos fluidos deformados, dos fluidos degenerados, causadores do desequilíbrio de todos, de um modo geral, os fluidos elétrico e magnético. Tudo isso foi necessário, assim, para a lapidação do animal racional. São os tais males necessários. Vejam que hoje todos se consideram felicíssimos por estarem sendo regidos e orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Com a vidência racional, vendo o mundo racional e seus habitantes, que são seus irmãos. Daí, todos felizes e contentes, a felicidade completa sobre todos os pontos de vista, tudo dando certo na vida de todos, todos sendo orientados racionalmente. E assim, vejam como é a verdadeira felicidade que procuravam na fase inconsciente e nunca encontraram, porque era uma fase de lapidação, a fase do animal racional, uma fase inconsciente. E hoje, todos dentro da fase consciente, a fase racional, a fase positiva, por ser a fase do mundo de origem do aparelho racional. Então, alcançaram o fim da existência da vida na matéria tão naturalmente, como aí estão na fase racional, dentro do mundo racional, e por a fase ser do mundo racional, todos ligados ao mundo racional, ligados ao mundo verdadeiro de sua origem. Então, chegaram no fim da vida da matéria, chegaram no fim do mundo, brilhantemente, dessa forma impressionante, de uma satisfação exuberante, porque julgavam e pensavam que o fim do mundo fosse catastrófico, como uma infinidade de historiadores historiaram a seu bel prazer, fantasiando com suas histórias sem gosto, assustando e impressionando o animal racional. Vejam que beleza o fim da existência, o fim da vida da matéria. Todos já dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por estarem na fase racional. E assim, agora é ler e reler para os que faltam se desenvolver racionalmente, para nascer em si mesmo a luz racional, porque muitos já possuem a vidência racional, e outros têm que reler mais,
para possuírem a vidência racional e daí completos perfeitamente de tudo. Vejam o ponto máximo da vida, o fim brilhante da vida da matéria. E assim, as raízes todas desse mundo de matéria descobertas. Todas as raízes estão descobertas para verem que tudo tem o seu dia, o seu tempo e a sua época. Chegou a época, chegou o tempo e chegou a hora de botar todas as verdades de fora, de desvendar todos os segredos desse encanto, revelando tudo como foi, por que foi, a causa, a origem e o efeito da causa. Hoje não há mais segredos para ninguém. Todos cientes de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Hoje, os mistérios deixaram de existir, não existindo mais mistérios de espécie alguma para ninguém. Está aí o troco de todas essas controvérsias que faziam com que todos vivessem num mar de aparências, num mar de hipocrisias, sem limites e sem fim. Hoje, o relato verdadeiro da história universal de como se deu esse evento de corpos de matéria que aí estavam sem saber por quê nem para quê. Viviam à mercê das dúvidas e das vagas esperanças. Viviam com essa vida imaginária, que nada resolvia, e que só criavam imagens como bem lhes pareciam as coisas. Então, viviam de imaginações, e assim vivendo, a vida se tornando um purgante, porque ninguém sabia o porquê da vida. Então, de onde purgou-se essa purgação material? Ninguém sabia dizer. E assim, vivendo todos como uns verdadeiros párias. Pária é aquele que de verdade nada conhece sobre a sua existência. E assim, vivendo nesse mar de lamas e sofrimentos, sem saber por que essa vida originou-se assim, vivendo nesse degredo de matéria infernal e perguntando a si mesmo: por que eu sou assim? Quem me fez assim? Quem tudo isto criou assim, dessa maneira, que nós não nos conformamos de assim sermos, sofredores e penitentes sem solução? E assim, perguntando a si mesmo, nunca tiveram resposta. Perguntam uns para os outros e sempre sem resposta. Então, muitas vezes, diziam consigo mesmo: estamos sonhando que temos vida, porque a vida não passa de um sonho. Sonho esse que ninguém nunca revelou o porquê dele. Vivemos sem saber por que vivemos. Temos vida sem saber por que temos vida. Quem foi que nos fez assim? Ninguém respondia. Quem foi este idealista de mau gosto que nos criou assim, condenados a sofrer e condenados à morte? Quem foi este idealista que nunca veio nos dizer por que nos fez assim? Muitos, em altos brados, desesperados e indignados, por procurarem saber e conhecer a razão do seu ser, e nunca houve quem dissesse. Então, desesperando-se, começavam a blasfemar, blasfemando sempre, indignados por viverem sem saber o certo do porquê que estão vivendo. Então, muitos clamavam para o idealizador, que teve poderes e forças para tudo isto criar e para tudo isto fazer, e não tem forças nem coragem de se apresentar e contar o porquê fez tudo isto tão mal feito.
Mal feito, sim, porque ninguém tem prazer de sofrer e ninguém tem prazer em morrer. Então, todos tinham vontade de saber o porquê dessa situação. E o idealista nunca deu uma satisfação. Então, muitos ficavam indignados, dizendo: isto tem dono. Nós, quando aqui nascemos, já encontramos o mundo feito. Já encontramos tudo isto feito. E por que esse dono não nos dá uma satisfação para que nós, ao menos, saibamos o porquê todos assim são, o porquê o mundo assim é, de onde viemos e para onde vamos? Porque isto tem um dono, pois não há efeito sem causa. Se existem esses feitos, é porque existem os causadores desses feitos. Se existe tudo isto no mundo de matéria, é porque existe o causador disto tudo, o idealizador de tudo isto. E por que não nos dá uma satisfação? Será que quem fez tudo isso se arrependeu de ter feito tudo isso assim? Vulneravelmente? Criação de louco? Muitos, no seu desespero, assim diziam: este mundo foi obra de algum louco, por isso fez tudo de matéria, fez todos sofredores, fez terremotos que matam milhares de pessoas, maremotos, tufões, furacões, calor de matar, frio de matar, enchentes de matar, secas de matar, epidemias de matar, doenças de matar, raios, faíscas elétricas, tempestades, ciclones, enfim. Quem fez este mundo não havia de regular muito bem, porque se fosse um bom elemento, só faria coisas boas. Não ia deixar de fazer bom para fazer ruim. Enfim, trocando em miúdos, tudo de ruim que existe nessa vida de matéria, chega-se à conclusão de que isto só podia ser criação de um louco. Todos desregulados, cada qual pensando do seu jeito, de sua maneira, uns contra os outros. Enfim, um tufão de ruínas que vai sobre todos e que não tem limites. Então, muitos fazendo assim as suas conjecturas e dizendo: é verdade, não encontramos uma saída certa para encontrarmos o caminho certo, a estrada certa, para ter conhecimento da origem certa de todo esse calamitoso mundo. Então, chegando à conclusão zero e dizendo: vamos aguardar para ver com o tempo como é que tudo isso vai se acabar. Do jeito que vai, de mal a pior, só pode acabar mal. E assim, muitos querendo conhecer e saber as bases certas da origem desse mundo e da origem de tudo, e nunca encontrando, se desesperavam, fazendo uma infinidade de conjecturas e ficando na mesma, se tornando materialistas. Se tornando materialistas, tinham e faziam uma concepção do mundo de uma maneira muito sem justificação e sem sentido. Então, não havendo coisa alguma que pudesse justificar o porquê do mundo e o porquê de seus feitos, todos ficavam na mesma, remando contra a maré, até chegarem ao ponto que chegaram de desequilíbrio, de desorientações, e dizendo: não há e não há mesmo com quem contar. Nessa vida, todos têm que contar é consigo mesmo e lutar até não poderem mais. Lutar para vencer o quê? Se de repente lá se foi a vida. Então, é uma luta para se aproximar cada vez mais do fim da vida. Para que lutar tanto? Para nada adiantar? Adiantar o quê?
O que vai adiantar se tudo já vem de muito a piorar? Só vamos, assim, multiplicando as pioras. Então, adiantar o quê? Nada. E com as aparências, tornando-se cada vez mais iludidos. E assim, as decepções desiludindo a todos, e todos chegando ao ponto de desânimo, dizendo: qual é o futuro de um mundo que nós não sabemos o porquê dele, nem o porquê de nossa vida? Nós estamos inconscientemente vivendo porque não sabemos o porquê vivemos, porque não temos certeza de coisa alguma. Vivemos porque temos vida, mas não sabemos o porquê nem a origem dela. O certo ninguém conhece, ninguém sabe. Então, o que é que nós estamos fazendo? Progredindo inconscientemente e sofrendo as consequências da nossa incapacidade, da nossa ingenuidade, da nossa ilusão, porque desconhecemos tudo. A realidade ninguém conhece. Estamos vivendo aqui sem saber o porquê de nossa existência, o porquê desse mundo. Então, progredindo o quê? Inconscientemente. Não conhecemos o certo. Então, não podemos estar progredindo certo. Se não conhecemos o certo de coisa alguma, como é que podemos progredir certo? Vivemos aqui na incerteza de tudo, porque nada de certo conhecemos. Como é que vamos julgar que estamos certos? Então, estamos progredindo aparentemente, erradamente, porque não conhecemos o certo de coisa alguma. Arranjamos esse certo entre nós, mas que não convence a ninguém, nem a nós mesmos. Então, o que é que existe de certo? Coisa alguma. O que adianta o nosso progresso? Coisa nenhuma. O progresso da matéria, o progresso do mal, a multiplicação do mal. O mal, por si mesmo, se destrói. Nós estamos nos destruindo pelas nossas próprias mãos, porque este é um progresso de destruição, o progresso das artes, um progresso inconsciente, somente para destruir. Nós estamos errados, e muito errados, mas o certo não conhecemos. Não conhecemos aqui nada de certo. Nascemos aqui neste mundo sem saber porquê nem para quê. Sabemos que estamos vivendo sem sabermos porquê nem para quê. Então, não sabemos coisa alguma de certo. Pensamos que estamos certos, mas estamos vendo que não estamos, porque estamos indo a regresso pelo progresso de destruição. Então, o certo não é esse. Esse é um falso certo que nós arranjamos por não conhecermos o verdadeiro certo. Porque quem vai certo, vai bem. Quem vai certo, vive bem e acaba bem. Portanto, este certo nosso é um certo somente para nos destruir e destruir tudo. E assim, muitos pensando e dizendo: é verdade, vamos nos acomodar à espera de que um dia venha a solução certa do porquê desta vida de incertezas, porque este nosso progresso só cheira mal, e por isso é um progresso de destruição. Onde vamos parar? Com toda a destruição, com a multiplicação da destruição. Vamos parar em um degredo infernal, assim desta maneira, porque estamos vendo a multiplicação do mal, a multiplicação do desequilíbrio, a multiplicação da desorientação, a multiplicação de todas as ruínas. Onde vamos parar? Parece que vamos muito bem,
mas aparências não são verdades. Com esse progresso ludibriador de aparências, de fantasias, de ilusões e de sonhos, onde vamos parar? Como na realidade nós não sabemos coisa alguma, coisa nenhuma, vamos aguardar que um dia a verdade das verdades vai chegar. Hoje, em suas mãos, a narração de toda a odisseia desse universo elétrico e magnético, toda a odisseia desse presente fenomenal, chegando à conclusão de que o mundo de matéria era um fenômeno de uma maneira tal que não tinha ninguém capaz de dar a verdadeira solução desse fenômeno, vivendo essa temporada toda na categoria de animal racional, sem saber porquê, nessa categoria inconsciente, nessa categoria negativa do negativismo. Hoje, todos sabendo o porquê desse passado todo de lapidação do animal racional, para que em todos, depois de lapidados, viesse o amadurecimento e viesse, então, ter todo o conhecimento desse traslado universal, desse mundo do animal racional. E assim, hoje, todos sabendo o que são e o porquê assim são, o que foram e o porquê deixaram de ser o que foram para serem o que são. Hoje, todos sabendo que eram racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional, e que entraram por um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Quiseram progredir por conta própria, e aqui vieram parar, dessa maneira, desconhecidos pela transição que passaram. Hoje, todos cientes, alegres, satisfeitos e felizes, por terem o verdadeiro conhecimento do porquê originou-se esse mundo de matéria. E assim, acabando-se a fase de animal racional e entrando a fase racional, a fase de aparelho racional, a fase consciente do mundo racional, e todos progredindo completamente diferente, por todos serem orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E daí, tudo dando certo na vida por estarem na fase consciente, na fase positiva, na fase racional. Ao passo que na fase de animal racional, a fase era inconsciente. Vejam como no progresso dos inconscientes, por serem inconscientes, vinham a regresso, chegando todos nessa situação de desespero, de salve-se quem puder, por admitirem o inconsciente como se fosse consciente, admitirem o consciente aparente como se fosse verdadeiro, e sofrendo as consequências, como aí está o calamitoso mundo de matéria. Vejam quanto tempo de lutas perdidas na categoria de animal racional, na categoria inconsciente, por serem inconscientes, a multiplicação do mal e a multiplicação das ruínas. E assim, todos sendo taxados de sofredores, nascendo aí para sofrer e morrer, sem saberem porquê, por serem inconscientes. O inconsciente não tem conhecimento do porquê de sua existência, por isso é inconsciente. Se tivesse conhecimento de sua existência, seria, então, consciente. Assim, vejam que hoje estão mais felizes do que nunca, por encontrarem a verdadeira fase certa, a fase racional. Todos de volta para o mundo racional, dentro da fase racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. A vida dos inconscientes sempre foi uma vida turbulenta, tumultuada, desequilibrada e desarranjada,
Porque na mesma hora em que está tudo bem, de repente tudo preto, tudo mal, por ser uma vida mal vivida, por ser inconsciente. A vida dos inconscientes foi sempre marchar contra a maré, e por marcharem contra a maré é que se acabam. Se acabam por a natureza ser assim feita, por serem inconscientes. A matéria é um ser que por si mesmo se destrói. Viviam em destruição de si mesmo e não sabiam o porquê, por serem inconscientes. A vida dos inconscientes não tem garantias. A máquina não tem garantias. Então, são seres completamente nulos, por não conhecerem o verdadeiro princípio de sua formação. Vivendo em desequilíbrio desse jeito, é que chegaram, pela inconsciência, ao ponto de formar, inventar e idealizar tudo para a destruição de si mesmo. Vejam a luta dos inconscientes, que lutam a vida inteira à procura do bem e sem encontrá-lo. Acabam sempre mal, vítimas disto, vítimas daquilo outro, por serem inconscientes, sem saber a causa de assim serem. São joguetes da própria destruição de si mesmo. Então, muitos perguntando a si mesmo: o porquê que eu assim sou? Não sabendo responder a si mesmo o porquê assim é. Então, num desequilíbrio constante com essa vida aparente, vivendo de aparências, com uma duração limitada, pergunta o infante um para o outro: qual é a causa de nós assim sermos? Ninguém sabia responder. E assim, vivendo neste desequilíbrio permanente, com grande dificuldade para viver, por a vida ser de lutas, de sacrifícios e de guerras tremendas, pergunta um para o outro: qual é a causa de nós assim sermos? Você sabe explicar? Não. Então, vivendo nessa vida labirintosa dessa maneira, a vida se tornando um verdadeiro labirinto, os atordoamentos da vida, as preocupações da vida que a atordoam, vivendo nessa preocupação constante, nessa agonia sem fim, e não sabendo a causa de assim serem. O que adianta viver sem saber o porquê que estão vivendo? O que adianta ter vida sem saber o porquê da vida? O que adianta pensar e imaginar sem saber o porquê do pensamento e da imaginação? Sempre ignoraram a causa de sua formação, de assim serem como são, e nunca houve quem explicasse o porquê dessa situação. Então, julgando todos, uns pelos outros, e vivendo como bichos, que não sabem o porquê de sua vida. E assim, nessa fase inconsciente, que aí está no fim, viviam sem saber a causa de assim serem. Então, ignorando tudo de real, passaram a viver artificialmente. Daí, multiplicando os augúrios, os tormentos e a multiplicação do sofrimento de uma maneira tal que chegaram a um ponto de desconfiarem que o conforto das artes estava sendo prejudicial. Vivendo tormentosamente, preocupados com essas cargas desastrosas dos instrumentos de destruição dos seres, diziam: chegamos a um ponto que ninguém aguenta mais a vida que estamos levando, por os tormentos serem demais. Então, a multiplicação de todas as ruínas, a multiplicação das poluições, a multiplicação do sofrimento, a multiplicação dos tormentos, do desassossego, da desconfiança, vendo a desastrosa ruína pelo progresso de destruição,
o progresso das artes. Então, pensando e imaginando, diziam uns para os outros: onde vamos parar com tantos desacertos e com a multiplicação do sofrimento? Será que todos enlouqueceram? Será que todos perderam a razão? A vida se tornando um pandemônio que ninguém entende. Estamos bem hoje e mal amanhã. Vivemos na dúvida de tudo, na desconfiança de tudo. Não há certeza de coisa alguma. Tudo muda. E a multiplicação das mudanças, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje serve, amanhã não serve. Hoje está certo, amanhã não está. Hoje é bom e amanhã não presta. Onde vamos parar com tanto desequilíbrio? Hoje é bonito, amanhã é feio. Hoje gosta, amanhã não gosta. Hoje serve, amanhã não serve. Hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje está por cima, amanhã está por baixo. Hoje tem, amanhã não tem. Uma desregulagem sobre todos os pontos de vista e sempre em multiplicações de modificações, para ver se acertam, e sempre a multiplicação dos desacertos. Hoje é uma inovação, amanhã é outra, depois é outra. Sempre a multiplicação das inovações. Uma apuração do mal, de uma tal maneira que se multiplica cada vez mais. Quanto mais se apura o mal, mais ele se multiplica. Quanto mais se procura aperfeiçoar o mal, mais e mais a multiplicação do mesmo. Então, quem são os culpados do sofrimento de si mesmo? São os que há muito vêm progredindo pela livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio, produzido pela inconsciência. Então, inconscientes como são, não podiam de maneira alguma nunca encontrar o verdadeiro equilíbrio que desejavam, que procuravam e que pensavam encontrar. E assim, hoje, todos estarrecidos pelo grande sofrimento universal, os desentendimentos que se multiplicam, o desequilíbrio que se multiplica, as guerras, as lutas, as brigas, as confusões. Então, hoje, pensam dizendo: cada vez o desassossego se multiplica em grande escala. Hoje, como estão vendo, ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Todos lutando ferozmente para sobreviver, porque têm vontade de viver, embora sofrendo, mas querendo viver. Tudo isso pelo progresso da inconsciência, e progredindo inconscientemente, são vítimas do progresso inconsciente. Eis a razão do sofrimento. A causa do sofrimento é progredir inconscientemente. Estão progredindo para a destruição de si mesmo, por progredir inconscientemente. Então, qual é a causa de todo o sofrimento existente? A inconsciência é a causa de todo o desequilíbrio, de todo o sofrimento e a multiplicação do mesmo. O progresso inconsciente é um falso progresso, porque estão progredindo para o mal de si mesmo. As artes são causadoras da destruição de todos. Daí a poluição, e daí o sofrimento. Todos cheios de queixumes, todos se queixando da vida. Não há esse que não se queixe disso, daquilo outro. Por isso, por aquilo outro. Por esse ou por aquele motivo. Por isso ou por aquilo. E assim, vejam a balbúrdia generalizada entre todos. Daí, os desentendimentos. Na mesma hora que estão se entendendo, daqui mais um pouco, desentendidos.
Na mesma hora que está tudo bem, daqui a um pouco, tudo mal. Vejam que há muito assim vem, os martírios de todos, como vêm se multiplicando. A causa é a inconsciência. Uma das causas, porque existem várias causas, e uma das causas é a inconsciência. O inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz, e por isso não sabe o que quer. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra, e assim sucessivamente. Então, hoje, chegando à revelação do porquê de toda essa situação, a causa desses infortúnios, e provando a nulidade do progresso da matéria. Porque o mal, por si mesmo, se destrói, e vai em multiplicação de destruições, em multiplicação de destruição, porque o mal por si mesmo se destrói. E a inconsciência é um mal, e quem progride inconscientemente vai mal, e o mal por si mesmo se destrói. Está aí a destruição dos seres, por a matéria ser de origem do mal, e o mal por si mesmo ir se destruindo. Então, está aí o progresso de destruição, pelo qual chegariam à destruição completa, não chegando à destruição completa, por estar aí em suas mãos a fase que já entrou há muito, a fase racional. Agora, todos dentro da fase racional, amparados pela fase racional, protegidos pela fase racional, orientados pelo mundo racional, e todos vivendo racionalmente. Então, aí, tudo dando certo na vida de todos, porque a fase racional é a fase consciente, e a fase de animal racional é a fase inconsciente. Então, o que estavam procurando está aí em suas mãos, a fase racional, a fase do equilíbrio do aparelho racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase do mundo de origem do aparelho racional, mostrando a todos uma das causas de todas as ruínas, de todos os males, que é a inconsciência. E por viverem inconscientemente, vivem de aparências, e quem vive de aparências, vive contra si mesmo. São traidores de si mesmo, que recebem os golpes do mal que admitiram como bem e como bom, fazendo das aparências o bem sem ser, o certo sem ser, e o direito sem ser. E por isso, o que é hoje não é amanhã, vivendo assim de sonhos e ilusões, e aparentando aquilo que não são, sofrendo as consequências do modo que tiveram que adotar pelo princípio do animal racional, pela fase que viviam de animal racional, a fase inconsciente. E assim, vivendo horrivelmente dessa maneira, nunca que encontrariam o bem verdadeiro. Quanto mais falavam em bem, mais os males se multiplicavam. E por isso acabavam se convencendo que a vida deste jeito era uma vida de ilusões e sofrimentos, por não conhecerem a causa, uma das causas, porque se soubessem a causa, como sabem agora, saberiam por que estavam nessas condições.